Olá, gente! Ano novo 2014. O que dizem os astros, os números, as cartas sobre 2014? Dilma se reelege, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Acompanhe agora as previsões. Vai ser melhor em alguns aspectos, vai ser mais difícil em outros. A gente está terminando um ano de Saturno, que foi 2013, que foi um ano difícil, de muito desafio para muita gente. Então, um ano em que muita gente teve que fazer a lição de casa, fazer tudo que não queria ter feito até agora. E aí a ideia é assim, o próximo ano é um ano regido por Júpiter, que os antigos chamavam de o grande benéfico, o planeta da sorte, da prosperidade e tal. Muito bom. Mas vai ser muito bom de colheita para quem trabalhou no ano de Saturno. Porque o Saturno continua influenciando o ano que vem também. Ah, tá. Como é que eu sei se eu trabalhei bem esse ano para colher o ano que vem? Pois é, um pouco vai saber o ano que vem, né? De acordo com os resultados que você tiver. Porque o Saturno apresentou os desafios. E aí quem enfrentou esses desafios e enfrentou, né, os medos, as dificuldades, as tensões, de certa forma fez a lição. Sim. Então agora vamos ver com o ano de Júpiter como vai ser. E aí ele vai ser um ano de abundância e prosperidade para muita gente, sem dúvida. Uhum. Mas algumas das dificuldades continuam aí. Que tipo de dificuldade, Titi? Problemas de falta de base, de infraestrutura. E aí, pensando no Brasil, por exemplo, eu acredito que no ano de Copa a gente vai ver bem como que está essa infraestrutura no Brasil, né? Então, como estão todos os principais serviços de transporte, de aeroporto, de segurança. E na nossa vida pessoal também. A gente vai ver o quanto que as coisas têm base. Com relação à infraestrutura de Copa, com certeza nós não plantamos bem. Com certeza. E vamos colher, né? É isso que você vislumbra? Isso. Vamos colher problema o ano que vem. Sim, e eu acho que os problemas vão aparecer talvez até mais do que o imaginado. Uhum. E mundialmente, você tem uma ideia do que Júpiter nos reserva para 2014 no planeta? Então, um pouco a mesma coisa, né? Coisa. A mesma coisa. Então, assim, vai ter muita expansão e crescimento para o que está funcionando, para o que está dando certo, para o que está sendo construído. Mas a tendência é que o Júpiter também expanda os problemas e torne tudo mais evidente. Porque o que acontece? O Saturno, que foi o regente desse ano, continua no signo de Escorpião, que é um signo bastante profundo, bastante intenso. Então, é um pouco a ideia de desenterrar as coisas mesmo. Então, trazer para a nossa visão aquilo que a gente estava escondendo, aquilo que a gente estava guardando. Uhum. Então, continua um pouco a ideia também, e aí por conta de outros aspectos, não só o Júpiter e o Saturno, então busca por justiça, busca por verdade, busca por realização, busca de sentido. Eu acho que isso individualmente, os terapeutas, os astrólogos, os tarólogos estão vendo muito, as pessoas estão buscando um sentido na vida delas, estão buscando um propósito. Então tem muita gente sofrendo também por causa disso, porque vê que está vivendo no piloto automático ou pela demanda da sociedade, do que a vida impõe, e agora as pessoas estão sendo obrigadas a se perguntar assim, o que elas querem fazer, qual é o sentido da vida delas. Então eu acho que isso vale para o individual e vale para o coletivo também. Tem aquela história de ano bom para signo tal, ano mais ou menos para signo tal, e ano ruim para alguns signos, ou não tem isso? Alguns signos são mais favorecidos em determinados aspectos, mas eu não tenho essa visão de bom e ruim. Eu acho que depende de como a gente utiliza aquela energia. Tá. Então, para alguns signos, o desafio é um pouco maior, como é o caso, por exemplo, do Escorpião, que já foi esse ano. Então, peraí, Escorpião vai ter mais dificuldade o ano que vem. Não significa necessariamente dificuldade, mas assim, o Saturno está em um signo de Escorpião. Então, para os escorpianos é um ano, continua, o ano que vem, assim como 2013, um ano sério, um ano de grandes decisões, de assumir responsabilidades. Tá. Mas isso para todos os signos que nós chamamos signos fixos. Então, além do Escorpião, o Touro, além do Touro, o Leão e também o Aquário. Sim.
porque o ano 2014 ele vai vibrar o número 7. E o 7 também vibra a fé, sabedoria, né? A introspecção. Júpiter também é a fé. Então, nesse ano, a gente vai buscar muito a espiritualidade, os estudos. A gente vai se melhorar muito no decorrer desses últimos tempos, a gente estudou, se aperfeiçoou. Então, vai ser um ano para muito aperfeiçoamento pessoal. Então, as pessoas que vibram também o 7, como você também vibra 7. Eu vibro 7? Vibra 7, sua lição de vida é 7, estou vendo no seu mapa. Por isso que você faz... A soma do sua data de nascimento dá um 7. Data com o dia, o mês e o ano dá um 7. Então, sua lição de vida é um 7. E vai ser bom por 7? Então, o 7 é a introspecção. Tanto que você faz essa pesquisa no Face, que de vez em quando eu dou uns pitacos lá. Então, é muita pesquisa também o 7. E assim, é com profundidade. Né? E você também é humano, né? Procura o todo, né? Porque você tem um 9, tem um 6 também de muito afeto com as pessoas e uma liderança da sua data de nascimento também. Então vai ser um ano muito bom para você, apesar de você estar no ano 3, que é do social, que você está fazendo hoje aqui com todo mundo. Social, é o social, até em setembro, até o seu dia de 24 de setembro. Mas isso é o que? A minha é o que menos importa. Sim, aqui. Claro. Fernando Haddad, o nosso prefeito. Então, Fernando Haddad, eu trouxe uma coisa muito curiosa, vou até dar uma olhada aqui. Ele nasceu dia 25 de janeiro. É o mesmo dia da cidade de São Paulo, que comemora a cidade de São Paulo. E o Jânio Quadros também, 25 de janeiro. O que eu fiz aqui na minha pesquisa, que eu entrei no 7 também de pesquisa, né? O Fernando Haddad, ele é advogado e professor, né? E o Jânio Quadros também é advogado e professor. Então, eles vibram um 7. O 25, somando, dá um 7. Então, eles têm a vibração de pesquisador, de aprofundamento em tudo que eles fazem. E o Haddad, né, o Fernando Haddad, o nosso prefeito, ele está no ano 5 de movimento. Então, assim, é o mesmo ano de São Paulo, né? É 25 de janeiro que vibra a cidade de São Paulo também. Então, teve aquelas movimentações aqui em São Paulo por causa do 5. Ele está vivendo o inferno astral. Está vivendo, né? O inferno astral para você, né? Tipo, ele está vivendo um momento ruim, né? Muito movimento, muito movimento. Apesar que depois do aniversário, melhora. Ele vai entrar no ano 6. Ele e todos que nascem no dia 25, e São Paulo também vai acalmar. Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, ele é o próprio 7, ele nasceu no dia 7. Ele também é um médico, né, anestesiologista, né? E ele está vibrando um ano 6. Então é um ano de harmonia para ele. Apesar de ele internamente vibrar muito poder, esse ano também vai ser muito bom para ele. Muito harmônico vai ser para o Geraldo Alckmin. Ele se reelege? Pergunta fácil. Se ele se reelege, eu não sei, tem que ver o mapa dele todo, né? Assim, de mês a mês. Mas está num ano harmônico, quer dizer, harmonia, então pode ser em todos os sentidos, né? Pode ser que ganhe a eleição. Pode ser, porque é um ano, ele está no ano 6, é harmônico, né? Numerologia para o Brasil de uma forma geral, Lígia. Então, vibra o ano universal, que é o 7. É muita introspecção. As finanças, a gente não pode dar o passo maior que a perna, tem que sempre analisar bem, senão tem perdas. Também, assim, é bom para a ecologia, para estudar ecologia. E, deixa eu ver também. Nós não teremos, pelo que você disse de São Paulo, teremos um ano tranquilo em São Paulo, sinal de que não vamos ter muitas manifestações. Me parece não. Pela vibração 6, sim, vai acalmar. O que teve o ano passado de movimento, o 6 já calma. Esse ano. E assim, o 6, a vibração 6 é assim, se você conversar tranquilamente, as coisas entram em harmonia. Agora, se tiver atrito, aí acaba mesmo, aí corta. Então, mas a vibração que a gente vê mais positiva é a harmonia, né? No 6. Vamos. Assim, no ano de 2014, a Dilma ela vai ter mais problemas com relação a todos esses escândalos que vieram à tona em 2013. O que acontece? Já não está numa situação muito boa, vai passar por mais dificuldades e por mais que ela tente se agarrar a tudo que ela fez de bom no período, a verdade é que as coisas vão vindo à tona e isso vai causando mais problemas para o governo. Em contrapartida, as pessoas que são de outros partidos, querem disputar com ela questões de eleição, vão entrar numa verdadeira queda de braço. Com isso, ela vai ter uma imagem bastante negativa e muito provavelmente não vai se reeleger para 2014.
As cartas estão dizendo que Dilma não se reelege? Pelas cartas, não. Os jogos saíram, assim, cartas complicadas. 10 de espadas, rainha de ouros, que seria ela tentando manter o que ela tem, 9 de paus, 5 de espadas e torre. Ela vai ter bastante embates nesse ano de 2014 e a tendência é que ela não se reeleja mesmo. E tem algum candidato que desponta que você tenha verificado? Não? Eu não verifiquei a questão de outros candidatos, mas sondando, deu a entender que seja uma pessoa nova, assim, não alguém que se reeleja, alguém que está vindo pela primeira vez para presidente, ou de repente, assim, alguém que não tem muita experiência, tá? Porque o arquétipo saiu aqui como um cavaleiro de ouros, então eu acredito que não seja alguém que já esteve no poder como presidente. Talvez algum governador que queira agora arriscar presidente, ou até mesmo um novo nome, entendeu? Nós temos 2 governadores aí, tentando, 2 ex, né? O Eduardo Campos, que ainda é, e o Aécio em Minas. Eduardo Campos em Pernambuco, Aécio em Minas. Prefeitura de São Paulo. Com relação à prefeitura do Haddad, o ano vai ser de bastante trabalho. Muito provavelmente a maioria dos projetos que ele tentou colocar quando foi eleito ainda vão estar no papel. E o que acontece? As pessoas começam a ficar um pouco insatisfeitas com essa coisa de vou prometer, prometo e acabo não fazendo nada. Então, o que acontece aqui? Com relação ao governo do Haddad, as coisas estarão no papel ainda em construção, porém, no geral, esse ano ele terá uma avaliação melhor do seu governo, melhor do que em 2013. Só que ele ainda terá alguns problemas relacionados à violência e corrupção, a ambição das pessoas que estão no governo, ela vai estar desmedida novamente, e isso vai causar problemas e atritos com a sociedade em geral. Mas assim, em relação à imagem dele, tende a ser um ano mais positivo. Ele vai estar num ano, assim, onde as pessoas vão enxergá-lo melhor. Só que ele vai encontrar dificuldades ainda. Ô Lúcia Sindóia, que é taróloga, nós temos aí, nos últimos meses, então nem se fala, desastres aí, né? Sim. Terríveis. Então cai prédio no Rio de Janeiro, em São Paulo, cai guindaste. Como é que vai ser 2014? Bom, pelo que eu vi, 2014, nós teremos mais desastres naturais, tá? O brasileiro vai ser vítima desses problemas causados pelos desastres e também pela falta de estrutura e atenção dos governantes. Então, quer dizer, de repente uma chuvinha que poderia passar causa um desmoronamento super grave. Então, o que o jogo, ele fala, sai assim, 7 de espadas, morte, mundo, 4 de ouros e 10 de paus. Ou seja, pessoas que tentam tirar para ela benefícios que poderiam ser da sociedade vão acabar causando problemas mais graves do que o que deveria ser necessariamente. Então, assim, teremos um ano com bastante chuvas, bastante alagamento, problemas de desmoronamento, principalmente no começo do ano, tá? Isso São Paulo, Brasil todo? A nível Brasil. Tá? E aí o que acontece? Nesse período de janeiro até março, mais ou menos, a gente vai ter muito desse tipo de problema, tá? Como nos outros anos, e vai ocasionar bastante perda para as pessoas, inclusive algumas mortes. Segundo o meu jogo, não. Não? Não. As cartas dizem que o Brasil não ganha a Copa. Indicam quem vai ganhar, não? Eu perguntei para o pêndulo de radiestesia, que ele é um instrumento que ele responde com, assim, sim ou não, ele é mais prático para essas questões. É aquele que a gente segura e ele mexe. Exato. Tá. Segundo o meu pêndulo, isso. Tem um aqui. Pode falar. Segundo o pêndulo, o que acontece? As seleções da Inglaterra, a seleção de Portugal são as mais favorecidas. Inglaterra e Portugal? Olha o pêndulo aí. E temos também a possibilidade de ser uma seleção que nunca ganhou uma Copa, assim, um nome pequeno até o momento. Inglaterra e Portugal as favoritas. Sim. Segundo as cartas. E podemos ter uma surpresa também, com uma seleção assim, como que eu posso dizer, não muito conhecida. O Brasil não ganha a Copa. Infelizmente não. Assim, o jogo foi bem complicado. O dia do início da Copa é um dia 7. Somando. E um dia 7. E um dia 7, assim, pense antes de agir, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Apesar de ser um dia 12, né, de junho, que vai ser um dia alegre, mas a vibração dele é um 7. Então é
tem que ter muita calma no dia. E o dia do término é um dia 9, então o dia 9 também não é muito bom, né? Você crava também que o Brasil não ganha a Copa? Sim. E você chegou a ver quem tem mais chance? Não cheguei a ver, só vi a vibração numérica do dia. Aham. Eu acho que vai ser difícil o Brasil levar também. Se ganhar, vai ser assim, suado, com muita luta, porque astrologicamente a gente tem aquele mesmo Saturno que a gente já falou no mapa do ingresso do Sol em Áries, está na casa 5, que é a casa dos esportes, então indica muito trabalho, muita dificuldade. E Marte, que é o planeta regente dos esportes, está em Libra, que é um signo desfavorável para ele. Apesar disso, tem muito o aspecto de empolgação com o povo brasileiro. Eu acho que vai ser mais a ideia da festa, feriado no dia do jogo. E no fundo o povo brasileiro fica feliz mesmo assim de ter tido essa festa.